Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito das bênçãos de Apocalipse, que é dada no final das 7 cartas. Cada carta tem uma descrição, tem uma recomendação, tem uma descrição dos fatos, e no final tem essas bênçãos, essas promessas. Eu quero chamar a atenção sobre essas promessas porque a grande maioria das pessoas, pregadores, não enfatizam as promessas, só algumas, né? E eu quero trazer para vocês um detalhe que talvez você não tenha percebido. Eu vou ler os textos e vou mostrar o tamanho da grandeza de cada promessa feita por Deus para os que vencer. É muito interessante. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse fala o seguinte. Olha. Vamos lá. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esse é a primeira recompensa para os que vencer. A segunda recompensa, né? Ou a mesma recompensa com outra linguagem, vamos dizer assim, que é no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, o dano da segunda morte, ou seja, morte eterna, ou seja, aniquilação. Você vai ser beneficiado no sentido de não sofrer o mal que está previsto. A terceira, versículo 17 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Terceira grande promessa. Quarta, 26 do capítulo 2, continuando. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, não é simplesmente as minhas palavras, mas as minhas obras, atitudes, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as rangerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certo? Vamos continuar. Aqui é a quarta grande bem-aventurança. No capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá para o versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. 21 do capítulo 3. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que a maioria dos cristãos, pastores, líderes, pessoas que transmitem a palavra de Deus não enfatizam? Porque nesses textos eles são muito chocantes. Primeiro ponto, as primeiras bem-aventuranças parecem mais comum, parece mais plausível, parece mais
palpável, mais a pessoa engole mais fácil, né? Que é se livrar do lago de fogo, a segunda morte, receber uma pedrinha branca, né? E, né, ser salvo, basicamente. Mas quando começa essa parte aqui, que é um detalhe crucial, que é o versículo 2, capítulo 2, versículo 26, que vai reger as nações, aqui entra um ponto interessante, que essa bem-aventura acontecerá depois de acontecer tudo, porque diz ao que vencer. Quem é que vence? É aqueles que ressuscitam dos mortos, como diz o apóstolo Paulo, que diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, a gente venceu a morte através de Jesus Cristo. E essa concretização se dá quando Jesus vier e os mortos ressuscitarem e os vivos forem transformados. Aí sim acontece que nós vencemos. Então, o primeiro ponto: que nações iremos reger? Primeiro ponto. Esse é um dos pontos. Irá existir, mesmo depois de ressuscitarmos, existirá nações que não participará da nossa natureza, porque dá a entender que não é com o mesmo aspecto, porque diz o seguinte, ó: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. O que aconteceu aqui? Essa promessa aqui foi feita lá nos Salmos, em relação a Jesus. Capítulo 2 dos Salmos. Essa promessa aqui foi feita para Jesus. E essa mesma promessa, Jesus está falando para a sua igreja, que vai receber, vai ganhar esse poder para reger as nações com vara de ferro. E vai quebrar o vaso de oleiro, ou seja, vai reconstruir, vai quebrar todo o sistema, como é mais conhecido, e vai montar, assim como Jesus fez, nos tornando novas criaturas. Aqui ele fala que esse tipo de autoridade a igreja também terá. Muito interessante nesse ponto de vista. Outro detalhe: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Eu sou a brilhante estrela da manhã, diz Jesus. E ele diz que vai nos dar. E quando você vai analisar mais textos do apóstolo Paulo, João, você entende que existirá uma meio que simbiose entre a igreja e Jesus. Já somos, porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Mas quando se concretizar todas as coisas, esta relação que nós temos hoje, que é por meio da fé, vai ser de maneira mais orgânica, e espiritual, um organismo espiritual com mais força, porque nós teremos a mesma, de acordo com o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 2 de João, na epístola, aqui perto do Apocalipse, fala que a gente somos filhos de Deus e não sabemos ainda o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados juntamente com ele, e assim como ele é, nós o veremos, porque nós participaremos da sua mesma natureza. Então, nós participaremos da mesma natureza de Jesus. E ele aqui diz que nós, né, regeremos as nações. Veja só como é que é forte. Outro ponto aqui, ó. Vamos lá. Aqui o vestir de vestes brancas. Esse aqui é muito citado, muito bonito, né? É muito enfatizado hoje nas denominações, né? É mais fácil de se entender, mais fácil de se consumir essa aqui. Mas essa parte que eu falei é mais complicado. Outro ponto aqui vamos lá. Lhe farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. As pessoas associam o templo de Deus, o céu, a Nova Jerusalém, como se fosse uma cidade física, uma cidade de pedra, uma cidade de ouro e cristal, como se vê na descrição do capítulo 21 do Apocalipse. Só que quando você vai analisar o texto, é uma descrição não de uma cidade literal, mas da esposa do Cordeiro. Porque fala lá, o anjo quando fala
para João, diz o seguinte: eu vou lhe apresentar a esposa do Cordeiro. E quando começa a descrever a esposa do Cordeiro, ele está falando da cidade. E a cidade não é um edifício. A cidade são pessoas, são santos, são a igreja. A igreja que vai ter todo esse tipo de adorno. E quando fala que nós seremos coluna no templo de Deus, significa dizer que nós seremos... O que é um templo? Um templo é um edifício, certo? Trazendo para a nossa figura humana. É um templo, a figura humana, né? E uma coluna é o que sustenta o edifício. Então Deus é que vai colocar você como alguém que está ali para sustentar o edifício. Ou seja, vai lhe dar um papel fundamental dentro desse edifício que é o corpo de Cristo, o corpo de Deus. É bem interessante isso aqui também. Isso é de maneira prática, né? Aqui é simbólico. De maneira prática, é alguém que irá reger as nações. É alguém que irá exercitar um papel de construir, né, o templo de Deus, de reformular as pessoas e as suas consciências de acordo com o mesmo modelo com que foi feito por meio de Jesus Cristo. E essa é a parte que eu acho um pouco mais chocante, porque a maioria dos irmãos, quando eu cito essa parte aqui, só lendo de maneira enfática, as pessoas se assustam, porque as pessoas têm uma resistência a esse texto, a esse versículo, que é o seguinte: ó, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí a pergunta básica é: você irá se sentar no trono de Deus? Os irmãos, por causa daquela coisa de que o Lúcifer desejou o trono de Deus e por isso foi rejeitado e foi expulso do céu, fica com o pé atrás e não quer o trono de Deus para se sentar nele. Mesmo Deus lhe concedendo através de Jesus. Mas os irmãos ficam, não quero reger, não quero, governar com Deus. É basicamente isso a conclusão lógica. Porque cria-se essa resistência em se sentar no trono de Deus. Mas esta é uma promessa, está aqui. Ao que vencer, se sentará no trono de Deus. Assim como Jesus venceu e se sentou. É uma promessa forte, é uma promessa que pode ser complicada de se compreender, mas é uma promessa. E é a seguinte: nós iremos se sentar nesse trono. E o que, quando fala de trono, não está se falando simplesmente de uma cadeira, um espaço no céu. Não. Está falando da autoridade de Deus, certo? Deus governa todo o universo. Desse tipo de autoridade é que ele está falando. Deus criou o universo e os rege, né? Reina sobre ele, né? Dessa mesma perspectiva, nós, como igreja, já devemos ter a consciência que é esse o papel. A maioria dos cristãos pensa que quando chegar no céu, iremos passar a eternidade só de joelho, louvando, cantando os hinos, honrando a Deus. Só que a Bíblia não nos fala disso, não caracteriza a vida eterna como isso, né? Mas algo mais, porque nós participaremos da mesma natureza de Deus, da mesma vida de Deus. Iremos executar tudo aquilo que é de Deus. Então, o que Deus faz, nós iremos fazer. Nós já somos chamados hoje para fazer aquilo que é de Deus, as obras de Deus, né? Como disse aqui o Jesus, né? Ao que guardar as minhas obras, já está chamando a atenção para as obras, não é palavra, é obra. E essa mesma obra, ela vai se amplificar no reino, porque hoje o apóstolo Paulo, ele trata essa ideia nos dizendo que cada um no corpo de Cristo, tem uma função. Um é a orelha, outro é nariz, né? Outra é perna, outra é mão. E cada um tem sua função no corpo. Da mesma forma, é quando nós sermos imortalizados. Vivemos
com a natureza de Deus. Nós iremos ter a mesma divisão, no sentido de cada um vai ter sua função, mas vamos reger de maneira orgânica e funcional, de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que quando ele fala que o reinado de Cristo tem um prazo de validade. Ele diz o seguinte, que Cristo irá reinar até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí alguns irmãos podem pensar, não, o reino de Jesus é para sempre. Só que o apóstolo Paulo ele diz que dá uma interrompida. Vou colocar aqui o texto para você não dizer que eu estou inventando, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número... Deixa eu colocar aqui. Versículo de número... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler para vocês o texto completo para vocês compreenderem aqui. Do versículo 24 em diante aqui, ó. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Porque existe essa colocação. É por isso que é muito importante a gente compreender os significados das palavras, a sua ordem lógica. Porque convém, é uma conveniência, que ele reine até um ponto determinado, que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, quando Jesus colocar todos os inimigos debaixo de seus pés, irá acontecer alguma coisa. O quê? Aí ele define qual é o último inimigo. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se acentua, se exclui, é separado, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem sujeitou todas as coisas a Jesus foi Deus. Então, a única pessoa que está fora dessa equação é Deus. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, menos Deus. É isso que o texto quer dizer. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa aqui também é o complemento do que eu estou dizendo. Para que Deus seja tudo em todos. Quando eu falo que nós iremos sentar no trono de Deus, iremos governar, né? Porque a gente vai criar uma simbiose com Deus. Assim como Deus é em Jesus um só, também será com a igreja. Porque aqui diz que Deus será, vou ler, para que Deus seja tudo em todos. Deus ser tudo em todos. Ou seja, todos nós, mesmo separados, cada um indivíduo, e terá Deus dentro de si agindo em determinados pontos específicos, certo? Como um organismo vivo, mas como uma organização. O apóstolo Paulo, para tentar denominar essa organização, ele coloca: um é a glória do sol, o outro é a glória da lua, e o outro a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória uma da outra. Ele coloca essas colocações para definir que tipo de glória. Ou seja, a glória que você tem é a glória de acordo com o seu exercício. Quando você vê lá em Daniel, fala que diz: aquele que muito ensina a justiça refugirão, brilharão como o sol, sempre e eternamente. Então, a ideia é a seguinte, que aqueles que ensinam, aqueles que praticam justiça, terão um tipo de glória. Aqueles que exercitam o amor, terão um tipo de glória. Aqueles que são dados a cura, terão um tipo de glória. E assim vai acontecendo. Todo mundo participa do mesmo corpo, mas cada um tem sua definição específica dentro dessa organização. E Deus será tudo em todos. E aqui ele coloca, será, termo futuro, será. Quando você pensa assim, não, mas Deus não age hoje. Isso, ele age hoje por meio de Jesus, que é o nosso mediador, é o que nos media. Mas quando Cristo vier, ele transformará o nosso corpo abatido em corpo incorruptível. Ou seja, quando esse corpo incorruptível nos cobrir com a imortalidade, nos cobrir com a natureza de Deus, o próprio Deus será, nós iremos morar nele e ele em nós, de maneira que nós e ele seremos uma só pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que aquele que se une ao Espírito de Deus,
torna-se o mesmo Espírito. Olha só como é profundo. Aquele que se une com o Espírito de Deus torna-se o mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo e o seu Espírito não são duas pessoas distintas, são a mesma pessoa. É isso que ele quer dizer. Então, é essa profundidade, é esse tipo de relacionamento que Deus está propondo para todos nós, né? Então, quando eu disse que não entra em foco, as pessoas não enfatizam esses textos, essas questões, é porque elas trazem uma luz sobre algo superior e maior, não simplesmente algo que é religioso, mas algo maior espiritual, a nível de Deus, entendeu? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem comentar nos comentários, certo? Alguma opinião, vocês comentem nos comentários, porque vocês podem também estar nos ajudando e até mesmo se esclarecendo algum ponto que ficou de dúvida. E a gente também pode fazer outros vídeos para tentar explicar esse texto e essas ideias que a Bíblia nos apresenta, certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido, né? Se vocês gostaram do conteúdo, vocês curtem, compartilham e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.